Olá, tudo bem? Nossa primeira live de 2025. Tem que acostumar, né? 2025. Eu me lembro da época que a gente assinava cheques, né? Quem lembra dos cheques? Que trocava o ano e era uma confusão. A gente assinava o cheque e colocava 2024, seria, né? E aí hoje em dia tudo é automático, né? Mas quando a gente tinha que escrever a data, a virada do ano era mais complicada. Mas é a primeira live do 2025, como é que foi a virada de ano de vocês? Como é que tá sendo esse começo de ano? Um ótimo ano para nós. Sabe que a gente tem 3 anos novos, né? Se a gente for olhar, nós temos o ano novo que começou agora, dia 1º de janeiro, que é o ano novo mundano, das coisas do mundo, né? Onde a gente se organiza, estipula metas. Aliás, estipular metas é algo muito capricorniano. Tem o ano novo astrológico, né, que é o ano novo que começa uma jornada de evolução e de desenvolvimento, que é o ano novo começa daí no começo do signo de Áries, lá pelo dia 20 de março. E tem o ano novo pessoal, né? O ano novo pessoal é o nosso ano único, né, que começa no momento do nosso aniversário. Mas o tema da nossa live hoje é como lidar com as pessoas de Capricórnio. Então, cada período, né, do ano, regido por um signo, eu vou fazer 3 lives, sempre. Então, eu já fiz sobre o signo de Capricórnio, lá no finalzinho de dezembro, quando ingressou. Oi, Dilma, virou Thiago agora. Eu tava pensando em ti, eu ia te mandar uma mensagem pra gente agendar o atendimento, mas depois eu mando. Eu fiz uma live de no finalzinho de dezembro sobre o signo de Capricórnio. Hoje é sobre relacionamentos, né, sobre como lidar com as pessoas de Capricórnio e também algumas dicas de como se relacionar com pessoas em geral, né? E a terceira live vai ser sobre a casa do signo, né? Então, por exemplo, Capricórnio rege a casa 10 do mapa astrológico, né? Então, lá no seu DNA astrológico, que signo você tem na casa 10? Essa vai ser a terceira live aqui nos 10 dias. E depois a gente faz a mesma coisa no signo de Aquário, de Peixes, de Áries, né? Para a gente aproveitar esse momento. Ah, eu tenho um neto. Que bom. Então tá em Luanda, então. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, feliz ano novo, né? E eu acho que a gente deveria comemorar feliz dia novo, semana nova, mês novo, né? Porque a gente pode sim, a cada dia, a cada mês, a cada ano, vislumbrar uma realidade diferente, né? Aquela historinha do copo meio cheio e meio vazio. Vale para tudo na vida, né? Inclusive para anos novos, novos dias, começo de semana, domingo no final da tarde, segunda de manhã. Então, todos esses dias, quanto mais a gente conseguir desenvolver uma esperança e não uma expectativa, né? E qual é a diferença entre esperança e expectativa? Tem lá no meu método. Expectativa é quando a gente coloca o nosso desejo nas coisas, né? Quando a gente diz assim, eu queria que esse ano eu obtivesse, sei lá, mais dinheiro, mais saúde, esse ano eu queria mais oportunidades de trabalho, esse ano eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria ter menos problemas, isso é expectativa. Agora, você não sabe se tudo isso que você deseja realmente vai ser bom para você. E quando a gente tem esperança, a gente faz assim, eu quero que esse ano traga tudo aquilo que eu preciso passar para me tornar um ser humano cada vez melhor, para chegar na minha zona de realização, para viver meu propósito, independente do que seja, eu aceito que vier de braços abertos, vou viver isso, vou enfrentar o que tiver que enfrentar, vou me alegrar com o que eu tiver que me alegrar, vou sofrer com o que eu tiver que sofrer, mas sabendo lá no fundo que tudo que vem para frente é para o meu benefício. É para mim viver na minha zona de realização, é para mim viver minha melhor versão, é para mim viver meu propósito. Isso é esperança. Agora sim, agora sim. Esperança é quando a gente percebe que tudo que nos ocorre, independente da dificuldade que seja, tem um propósito maior, porque senão a vida não teria sentido, certo? Então, feliz ano novo, espero que vocês ingressem esse ano novo com muita esperança, que é não ter medo dos problemas, não ter medo das dificuldades, e problemas e dificuldades é assunto de Capricórnio.
mas sim estar assim relaxado, tranquilo, sabendo que independente do que acontecer, por mais complicado, por mais difícil, por mesmo que você não entenda, ou por mais que aconteça um monte de coisas boas, né, um monte de coisas fluídas, tudo que acontecer nesse ano é realmente para você se tornar um ser humano melhor, e você sendo um ser humano melhor, você vai ser mais feliz, mais realizado, não vai ter aquele vazio existencial, você vai chegar na sua zona de realização, que é pessoal e intransferível, né? Então, você não é todo mundo e a sua felicidade e a sua realização está num lugar único que é apenas seu e não de todo mundo. Então, o que traz felicidade para uma pessoa não traz para outra. Né? Então, por exemplo, dinheiro traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro facilita a vida. Se você tem problemas de dinheiro. Agora, se você não tem problemas de dinheiro, você tem mais dinheiro, vai, né, que a gente diz, chover no molhado. Então, dá na mesma. Tem gente que quer saúde, né? Então, independente do que seja, relaxa, né? Porque chega de se cobrar, chega de se tensar, de se estressar, né? De se cobrar, chega de se preocupar, porque pelo que eu percebi, a maior queixa que teve em 2024 é: eu não aguento mais tanta preocupação, eu não aguento mais ter que resolver coisas, eu não aguento mais ter que resolver problemas. Então, gente, relaxa, aceita o que vier pela frente, sabendo que mesmo que você não entenda o que está acontecendo, é pro seu bem, tá? Oi, tudo bom? Como é que foi a virada de vocês? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Já aconteceu muita coisa na vida das pessoas que eu conheço, assim, só em 3 dias. Já o ano já chegou chegando, que nem a gente fala, né? Mas o nosso assunto é sobre como lidar com as pessoas de Capricórnio. Mas primeiro vamos conversar sobre como lidar com as pessoas, né? Porque antes de chegar lá no finalzinho do nosso funilzinho de Capricórnio, a gente precisa entender um pouquinho como lidar com as pessoas. Porque quantas vezes, né, você pensa assim: meu Deus do céu, se as pessoas fossem diferentes não teria problemas. Eu sempre digo, né, se as pessoas fossem diferentes não precisava psicólogo nem advogado, né? Porque se as pessoas fizessem o que é correto, se todo mundo fosse ético, se as pessoas não passassem por situações traumáticas, né? Se conhecessem mais, então a vida ia ser mais fácil. Só que o ser humaninho é um ser em constante evolução que precisa passar por um N tipo de situações. Então vamos ainda ter advogados e psicólogos. Que bom que foi bom. E, gente, vocês vão concordar comigo que uma das coisas mais difíceis que se tem é lidar com os outros? E por que será? Né? Por que vocês acham que é tão complicado lidar com os outros? Será que é só lidar com os outros ou lidar com a gente também? Porque tem aqueles dias que a gente também não se aguenta, né? Então, qual será a dificuldade que existe nas relações? Né? Será que a dificuldade está no que a gente espera do outro, no que o outro espera da gente, no que a gente acha que tem que esperar das pessoas? Né? Que nem muita gente fala: eu não tenho problemas, meu problema são os outros. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso, né? Por que é tão difícil se relacionar? Bom, primeiro ponto, quem não tem uma boa relação consigo próprio, não vai ter, consigo próprio é redundância, né? Quem não tem a boa relação consigo, não vai conseguir ter uma boa relação com outra pessoa. Porque a gente parte da ideia de que a gente não trata as pessoas muito diferente da maneira como a gente se trata. Então, aqui, muitas vezes é a comunicação, verdade. Então, o primeiro ponto para se relacionar bem com uma outra pessoa, você tem que estar bem, né? Porque se você já não estiver bem, vai ser difícil. Primeira coisinha que acontecer de fora do padrão, você já vai começar a faiscar, né? Então, você vai ficar sentido, né? Se você não tiver com uma autoestima boa e a pessoa chegar e falar assim: olha, teu cabelo tá estranho hoje. Daqui a pouco você se afunda: meu cabelo é horrível, eu sou horrível, né? Eu não agrado ninguém, meu Deus do céu, vou raspar essa minha cabeça. Se você tiver com alguma questão a nível de trabalho e que a pouco um colega seu recebe uma promoção e você não se sente confiante, né, em si mesmo, você já vai achar: que injustiça, que droga, nunca vou progredir, né? Então, se você estiver bem consigo, que é algo que não é fácil, fica mais fácil estar bem com os outros, né? Por quê? Porque é um pouco impossível, né, a gente não ser afetado pelo meio e a gente não afetar o meio.
E aí, existe um problema, existem várias dificuldades a nível de relacionamento. A primeira dor do se relacionar é que para a gente se relacionar com uma pessoa, né, para a gente permitir que uma pessoa faça parte da nossa vida, interaja com a gente tem que abrir mão de um pouquinho da nossa vida. Então, a primeira dor que existe em se relacionar é ter que ceder. A gente cede atenção ou cede tempo, né? Você tá na rua, você tá caminhando, você tá lá no celular, né? Ou tá pensando na vida. Aí alguém te para e te pede uma informação. Então, ali se estabelece uma relação. Então, qualquer tipo de relação, pequena ou grande, exige que você ceda. Você tem que parar de que tal, né, de fazer o que está fazendo. Você tem que pegar, dar uma atenção a outra pessoa, você dá seu tempo de vida para uma outra pessoa para ajudá-la. Então, essa já é uma dor. Isso são relações esporádicas, mas quando você tem uma relação constante, né, com colegas de trabalho, marido, esposa, filhos, isso acontece com mais frequência. E às vezes você não está afim de ceder seu tempo, sua atenção, mas a partir do momento que você escolhe se relacionar, você escolhe também ter que ceder. Isso de todas as partes. Então, essa é a primeira dificuldade. A comunicação é realmente uma dificuldade nas relações. E aí a gente vai falar um pouquinho também do signo de Capricórnio, porque ele muitas vezes é mal entendido, né? Por quê? Porque a gente acha que quando a gente fala as coisas, as pessoas entendem. Se você falar alguma coisa para alguém e pedir para a pessoa citar o que você entendeu disso, com certeza a pessoa vai ter entendido algo diferente do que você pensou que ela entendeu. Por quê? Porque cada um tem uma escuta. Daí a gente vai falar do DNA astrológico. Lá no seu DNA astrológico, lá nas suas informações astrológicas, quem está no método, quem está no meu curso, tem. Quem não tem e quiser algumas informações, pode fazer seu mapa gratuitamente. Tem vários sites que fazem mapas gratuitos, como astro.com, lá você pode encontrar algumas informações. Então, por exemplo, todo mundo no seu DNA astrológico tem o planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio, ele me fala como eu penso, a nível racional, lógico, como eu falo e como eu escuto. Então, se existem 12 signos, existem 12 possibilidades desse Mercúrio estar em Áries, em Touro, em Capricórnio, né? Isso me diz que existem 12 possibilidades das pessoas pensarem de forma lógica, de falarem e de ouvirem, né? E aí, pensa bem que você tem uma forma e a pessoa que está na sua frente, talvez ela tenha uma forma muito diferente da sua. Então, a primeira dica que fica para a gente se relacionar melhor no quesito comunicação é: aprende como a outra pessoa escuta. Como assim, Dudy? Eu vou te dar um exemplo que você já fez e que às vezes você não está associando isso com o que eu estou falando. Quando você vai falar com uma criança, você fala de uma maneira diferente do que fala com um adulto, né? Você não diz para a criança assim: ah, vai lá na terceira gaveta lá e pega um par de meia, né? Uma criança, sei lá, de 3 anos, e pega o par de meia. A criança até pode ir lá, mas não sabe o que é a terceira gaveta, ou até ela pode saber qual é a terceira, mas ela não sabe qual par de meia é melhor de usar, se é o mais fininho, o mais grosso. Por quê? Porque ela ainda não consegue completar essa informação. A escuta dela é limitada. O que você vai dizer? Vem cá, mamãe vai te mostrar uma coisa. Vamos até o quarto. Tá vendo essa gaveta? Pois é, a gente abre. Olha essa meinha. Essa meinha aqui é que nós vamos colocar hoje. E aí pega e bota a meia no pé da criança. Então, o que você fez? Você adaptou a sua comunicação a uma pessoa que você sabe que tem limitações. Limitações no ouvir, limitações no raciocinar, porque ainda está numa fase de desenvolvimento. Então, como uma pessoa idosa, né, uma pessoa que tem já um raciocínio mais lento, né, você não vai dizer, ah, vai lá na terceira gaveta, depois vai lá no armário, depois vai lá na esquina, depois... Não, tu vai pedir uma coisa por vez, né, porque você também ali adaptou a sua comunicação. Então, gente, a primeira dica que fica para evitar problemas de relacionamento no quesito comunicação é: aprende como a pessoa escuta, para você poder falar o que você quiser, né? Porque também tem isso, tem que falar. Agora, como você vai falar, depende de como o outro vai escutar. E como o outro vai escutar, depende lá no DNA dele, do Mercúrio dele, né? Do Mercúrio
está no signo. Por exemplo, um Mercúrio em Capricórnio, né? Então, você pode não ser capricorniana, você pode não ter um ascendente Capricórnio, não ter um mapa dracônico em Capricórnio, você tem um Mercúrio em Capricórnio. Como é que você escuta? Você escuta já pensando no problema, você escuta pensando em o que você tem que organizar para resolver isso, porque o capricorniano, gente, é o signo muito focado na resolução de problemas. Então, a gente diz que ele tem um olhar pessimista. Não, ele já pensa no problema porque ele tem essa habilidade de resolver problemas. Então, quando você se relaciona com um capricorniano, você pensa, ih, ele já vai dizer que não, ele já vai dizer que é caro, ele já vai dizer que vamos esperar, ele já vai ver um problema em tudo isso. Mas por quê? Porque o capricorniano, ele tem essa habilidade. Você vai adorar ter um monte de capricornianos trabalhando na sua empresa. Por quê? Porque eles são voltados a resultados palpáveis, eles são especialistas em resolver problemas, e por isso que eles têm esse olhar focando as limitações, né? Então, ele já tem um movimento de restrição, né? Você não vai ver um capricorniano esbanjando, você vai ver um capricorniano economizando. Por quê? Porque ele se prepara para os problemas. Aí você vai dizer assim, ah, mas que chatice. Sim, só que você tem Capricórnio em algum lugar do seu DNA astrológico. Você tem alguma área da sua vida que é regida pelo signo de Capricórnio. Então, nessa área da vida que você é regida pelo signo de Capricórnio, você vai ter mais medo, você vai ser mais responsável. Você quer incomodar um capricorniano? Se atrasa, se atrasa, se atrasa porque o tempo, né, o tempo cronológico, o tempo do relógio, ele é do signo de Capricórnio, ele é vinculado ao planeta Saturno. Então, o tempo, tanto que na vida dos capricornianos as coisas demoram para acontecer. E na área que você tem lá no seu DNA astrológico, o signo de Capricórnio, as coisas demoram para acontecer. Por quê? Castigo? Não, porque dependem do tempo das coisas. É o lugar onde o tempo se faz presente, é o lugar onde o tempo se faz necessário, porque tem que haver uma construção. Então, você pode ter nascido em Capricórnio, você tem um filho, namorado, marido, vizinha, né? Você tem um cliente em Capricórnio. Como é que você lida com essa pessoa? Você lida pensando que, bom, aquilo que eu for levar para essa pessoa, ela vai enxergar algum problema para resolver. Ela vai enxergar uma forma de restringir isso. Ela vai enxergar um obstáculo, um limite, né? Ela vai se responsabilizar por aquilo. Essa é a maneira de pensar, de agir, de viver do capricorniano. Não é errada, é a maneira dele. Se você sabe que a pessoa é assim, você já vai chegar com um discurso diferente do que você chegaria, sei lá, para um ariano, que é tudo rápido, impulsivo, no momento, vamos, 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 né? Se você falar para um capricorniano, vamos, ele vai dizer, aonde? Por quanto tempo? Então, ele vai fazendo isso tudo por quê? Porque através das informações ele vai evitando problemas. Ele é focado em resolver problemas. Ele tem um objetivo, resolver problemas. Ele tem uma meta, atingir um ponto. E para atingir um ponto, a gente resolve problemas. Que nem a gente falei agora lá no comecinho da live, né? Da gente mudar a nossa visão sobre os problemas. Porque problema é algo que gera energia. Então, para você mudar, para você conquistar uma coisa nova, exige um sacrifício, exige enfrentamento de uma dificuldade. A gente olha isso como uma coisa ruim, mas se a gente tira o julgamento de bom ou de ruim, a gente percebe que qualquer enfrentamento, qualquer dificuldade, desenvolve habilidades, te coloca num outro patamar. E se você quer mudar de vida, se você quiser mudar na vida, você precisa alcançar um lugar maior e melhor, porque sendo a pessoa que você é hoje, você vai chegar aonde você chegou hoje, né? Então, o que acontece? Se você se propõe a enfrentar dificuldades, se propõe desafios, você gera energia, você desenvolve habilidades, você enfrenta limitações, aí você tem condições de chegar num outro lugar. Só que o que acontece? A gente olha para o problema e acha, ai meu Deus do céu, isso vai um problema. Não, gente, tipo assim, tá, um problema.
Esse problema é uma parte da minha vida, está num lugar, eu vou resolver isso com o tempo necessário, uma característica capricorniana, olhando para o obstáculo como uma fonte para mim atingir um fim. Eu vou sair desse problema, não sei quando, não sei como, mas vou sair daqui sendo uma pessoa diferente. Me diz se, depois de ter enfrentado uma dificuldade, um problema, você não se transformou numa outra pessoa. Você vai evoluindo, você vai se transformando, né? Porque se você quer chegar a um determinado lugar, você tem que estar apto para isso. Porque não é todo mundo que chega lá no cume da montanha. A cabra montanhesa, que é o símbolo de Capricórnio, chega. Então, a primeira dica de como lidar com o capricorniano, como se relacionar com uma pessoa de Capricórnio de uma forma mais tranquila, é a mesma dica que eu dei para todos os signos. Aprender como essa pessoa escuta. E como é que ela escuta? Percebendo, sempre limitando, né? Porque o signo de Capricórnio é regido pelo planeta Saturno. E Saturno rege os limites. Ai, o Saturno, planeta do karma. O Saturno é o planeta dos limites, por quê? Porque ele é o último planeta do sistema solar visível a olho nu. Depois dele, a gente tem Urano, Netuno e Plutão, que não são visíveis, precisa de um telescópio para enxergar isso. E então, esse Urano, Netuno e Plutão são planetas vinculados ao inconsciente, às emoções, aquela coisa mais subjetiva. O que é visível é o material, e Saturno é o limite. Saturno tem os anéis, né, que tem um limite, rege o limite da pele. Então, problemas de pele são problemas saturnianos, são problemas que têm dificuldades com limites, com regras, com a realidade que está acontecendo naquele momento. A nossa coluna vertebral é regida por Saturno, é uma estrutura. Então, o Capricórnio, ele limita a estrutura, né? Ele faz uma estrutura, e quando tem uma estrutura pronta, existe um limite. Então, esses dois assuntos são assuntos de Capricórnio. Capricórnio fala de padrão de exigência, padrão de cobrança, de julgamento. Julgamento é ruim e é bom, sim, depende aonde. Né? Se você vai julgar duas pessoas as comparando, é ruim. Agora, se você vai julgar uma pessoa pelo resultado das coisas que ela faz, isso é bom. Agora, como é que é esse julgamento? É no sentido de perceber o que a pessoa é capaz e quais são as dificuldades, ou você quer diminuir aquela pessoa? A gente encara julgamento como uma menos-valia. Ai, estão me julgando. A gente julga o tempo todo, é a maneira que a mente racional tem de identificar as coisas. Ah, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquela coisa branca que está lá na frente? Ah, isso aqui é bom ou ruim? É caro ou é barato? É grande ou é pequeno? Isso é julgamento. Então, julgamento, ele serve para a gente se localizar nas coisas, né? E jamais para determinar o valor ou não de uma pessoa. Isabel, acho que deve ser tua data de nascimento, né? 19/1/71. Não sei o que tu gostaria de saber com essa data, Isabel, né? Mas pode escrever aí. Então, gente, alguma dúvida mais sobre relacionamentos e sobre Capricórnio? Vamos continuar o barco aqui. Então, uma maneira que você tem de se dar melhor é realmente perceber como funciona esse universo capricorniano. Primeiro ponto. Segundo ponto, não adianta achar ruim, porque você tem todas essas características em alguma área na sua vida. Tem uma área na sua vida que você julga mais, que você se cobra mais, que você enfrenta mais limites. Onde você tem o Saturno no seu DNA astrológico, é onde você encontra mais problemas na vida. Né? Então, se você tem o Saturno lá na casa 3, seu maior problema na vida sempre vai ser no quesito comunicação, ou no quesito a maneira como você organiza a sua mente lógica. Saturno na casa 4, tem meu Saturno lá, então a maior dificuldade é com lar, é com família, é ter uma estabilidade na vida. Todo mundo tem um lugar onde as coisas são mais difíceis, e nesse lugar onde as coisas são mais difíceis, por que elas são mais difíceis? Para que você consiga chegar na sua zona de realização, para que você consiga trazer realmente a sua melhor versão para fora, que é, através do enfrentamento das dificuldades, você se torna mestre em alguma coisa, você se torna muito hábil em alguma coisa. Aquele profissional que é bom, e vocação tem a ver com Capricórnio, é porque sabe, olha para uma coisa e já sabe, porque já vivenciou muita coisa sobre isso. Saturno na 2, já falo.
Então, quando você tem uma dificuldade, olha para essa dificuldade do tipo, bom, aqui eu estou sendo convidada a me fortalecer. Aqui, se eu enfrentar esse problema, essa dificuldade, tendo esse olhar de esperança, que é o olhar que diz assim, bom, isso aqui veio aqui me ajudar. Esse negócio aqui está na minha frente, é feio, é ruim, mas veio me ajudar, porque enfrentando isso, eu vou criar habilidades. E a próxima vez que esse tipo de coisa acontecer, eu vou tirar de letra, porque eu já sei o que fazer. Então, eu vou enfrentar e vou resolver, porque dessa forma eu vou chegar na minha zona de realização. Dessa forma, eu vou ter uma vida próspera. Porque o que nos tira a prosperidade é o medo que a gente tem de enfrentar as dificuldades. Né? E a gente cria círculos viciosos e mantém crenças limitantes. Aliás, gente, quem quiser dar uma olhada no meu método, né? Quem não é meu aluno ainda, eu liberei a primeira aula gratuitamente. Eu botei nos stories ali o link. Então, eu botei hoje, ainda deve estar no ar. Clica lá, você tem acesso à minha primeira aula do método gratuitamente, né? Não vai junto o DNA astrológico, tá? Que é quem faz parte do método. Mas se você quiser a informação ali necessária para a primeira aula, você pode calcular um mapa gratuitamente. Eu gosto de usar o Astro, www.astro.com, tem o Personari, tem vários sites que calculam. Porque em cada aula, né, em cada módulo, você vai usar uma informação do seu DNA astrológico, né, uma informação do seu mapa. Então, isso eu encaminho para os meus alunos. Mas se você quiser apenas fazer a primeira aula, né, que está online, que é gratuita, e se você conhecer mais gente, né, tipo, pá, eu já fiz o método, eu quero que alguém conheça, ou vou mandar para uma amiga, aproveita que está no ar ali, né, o link e a aula está aberta, tá? E aí você vai conhecer mais o meu método Bússola Astrológica, que é o método que te orienta para que você sim chegue nessa zona de realização. Ele te leva para essa vida próspera, né? Que é uma vida com prosperidade. Prosperidade não é uma vida sem problemas, né? Não é uma vida onde nada acontece. Uma vida próspera é uma vida que você está em constante evolução. Você enfrenta desafios para chegar sempre no lugar mais alto, lá no topo da montanha da cabra montanhesa, tá? Como a gente facilita a vida de um capricorniano? Se você tem que se relacionar com um capricorniano, entenda que ele tem muito medo. Ele tem muito medo que não dê certo, ele tem muito medo, porque Capricórnio ele rege as estruturas, né? Então é como se você estivesse construindo um prédio e tivesse medo que ele caísse. Se ele cair, ai meu Deus do céu, pode machucar gente, pode morrer famílias, pode cair em cima de alguém, a marquise pode cair em cima de alguém que passa na rua, né? Aliás, eu vou falar do Saturno na casa 2. Então, ele tem muito medo. Então, se você falar sobre os medos dele, falar as possibilidades que não aconteça o que ele teme, você pode ajudá-lo, né? Então, diz, olha, realmente, você tem medos, ele tem muito medo, também porque Capricórnio é o signo dos velhos, da pessoa idosa, né? Assim como Áries é o signo do parto, do recém-nascido, Capricórnio é o signo dos velhinhos, que são mais frágeis, têm medo de cair, porque quebra. Eles têm medo de se perder, porque eles estão mais confusos. Eles têm medo de cansar, porque eles sabem que são mais limitados. Então, o capricorniano, ele tem mais medo, ele se sente mais limitado. São limitações muito emocionais, muito mentais. Então, ajude, não negue as limitações, porque são reais. Mas também mostre para o capricorniano que é possível, sim, que as coisas aconteçam de outra forma. Né? Mostre para ele os benefícios de não se cobrar tanto, de não, tu pode te cobrar tanto, tu vai ter resultados assim, mas se tu te cobrar menos, esse tipo de coisa não acontece. Mostra para ele que existe um universo diferente. Ali a Rose colocou que ela tem Saturno na 2. Então, falei antes que onde você tem Saturno no seu mapa, no seu DNA astrológico, lá você encontra a maior dificuldade da sua vida. Mas também lá você se torna mestre em algo, porque você vai resolvendo, acaba sabendo tudo daquele assunto. Então, a casa 2 é a casa do seu DNA astrológico que mostra as suas habilidades. Afinal de contas, eu sei fazer o quê? Eu sou bom no quê? Né? Então, lá na casa 2 mostra tudo aquilo que você possui, aquilo que é seu. E a primeira coisa que aparece numa casa 2 é quando o bebê tem a noção do corpo.
Tipo, eu tenho um corpo, eu sou separado da minha mãe, e eu sou eu, né? A primeira noção de eu que a gente tem é a noção de ter algo. E se ter algo é um corpo. E então, tudo aquilo que a gente tem para nos manter na vida, nossas habilidades, né, nossos recursos financeiros, tudo aquilo que a gente precisa para, que a gente considera meu, tá lá na casa 2. E uma das coisas que a gente vê muito nas casas 2 é a habilidade que a pessoa tem. Então, alguém com Saturno na casa 2 vai demorar um tempo, né? Porque eu falei, onde você tem Saturno, onde você tem Capricórnio, são as áreas da vida que demoram mais para deslanchar. Então, na casa 2, a pessoa que tem o Saturno na casa 2 vai demorar um tempão para encontrar a vocação. Tipo assim, tá, eu sou boa no quê? O que eu sei fazer? Né? E aí, nesse tempo, a pessoa já fez várias coisas e percebe que em várias coisas que ela fez, que ela achava que não tinha vocação para nada, ela percebe que tudo isso, no fim, dá um resultado. Tipo, ah, então agora eu faço isso e tudo isso que eu fiz serve. Né? Então, é uma construção das habilidades. Também o Saturno na casa 2 mostra que a pessoa tem uma habilidade estruturante, uma habilidade de lidar com estruturas, com construção, né, com limites, com regras, com disciplina, né, com tudo aquilo que estrutura. Certo? Mais pergunta, gente? Eu tenho Libra na casa 2. Tá, mas tem que ver onde tem Capricórnio, Dilma, não Libra. É que a gente falou de casa 2 porque a Rose tem Saturno na casa 2, tá? Então, gente, a partir de agora, quando você se deparar com um capricorniano na sua frente e você tem que estabelecer uma relação, você tem um capricornianozinho em casa, pensa que ele tem medo, né? Ele tem medo, ele se julga muito, ele se cobra muito, ele se exige muito. As coisas na vida dele vão demorar, porque o Saturno, o Senhor do Tempo, ele tem que construir, né, até entregar pronto para essa pessoa. Então a pessoa demora mais para se achar na vida, para encontrar realização. A pessoa que tem uma forte influência de Capricórnio, ela, cada 7 anos, ela passa por ciclos novos, né? Lembra que tem o final de ciclo de Saturno que afeta todo mundo, lá pelos 28, os 30 anos, onde a gente quer ressignificar a vida, né? Onde as pessoas casam, separam, tem filho, montam um negócio ou vende o negócio. A gente tem uma necessidade de materializar algo. E não esqueça que você tem Capricórnio em alguma área da sua vida, né? Então, nessa área da sua vida que nesse momento o Sol está passando, está sendo iluminada. Então, nessa área da vida, né, onde lá no seu DNA astrológico você tem seu Capricórnio, por exemplo, eu tenho Capricórnio na casa 2, né? Então, isso quer dizer que o Sol está passando pela minha casa 2, o Sol está iluminando aquilo que é meu, né? Tá dando uma luz através daquilo que eu sou capaz de fazer, das minhas habilidades, aquilo que eu tenho para me manter. É essa área que eu tenho que olhar agora, porque é essa área que eu posso potencializar e também eu posso resolver algumas questões que estão diminuindo os meus potenciais. Capricórnio na casa 5. Então, se você tem Capricórnio na casa 5, ali nessa área é onde você se cobra mais e se julga mais. A casa 5 fala da expressão, né? Da autoexpressão, da autoestima, né? Do próprio valor, do prazer na vida, né? Da questão de filhos também, né? Talvez você tenha demorado para ter filhos, né? Ou tenha tido filhos também numa idade mais avançada. Mas a casa 5 fala das questões de autoestima. Existe uma dificuldade de se olhar sem se julgar, sem se cobrar, né? Existe uma dificuldade de se olhar sem dizer assim, ah, mas eu deveria, eu tenho que, né? Então é importante, e também os prazeres na vida, né? Essa coisa de levar a vida de uma forma mais prazerosa demora mais para acontecer, né? Então, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai reaprendendo a aproveitar a vida. E uma vantagem do capricorniano que a gente diz é que ele nasce velho e morre jovem, né? Tipo aquele Richard Burton lá. Ele nasce chato, cheio de mania, ranzinza, né? Parece um mini adulto e vai, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais leve, mais fluido, mais divertido, né? Capricórnio também tem uma característica de ser sarcástico, por isso está muito vinculado aos palhaços, né? Porque se a gente for perceber, na história dos palhaços, é uma vida muito difícil,
né? E eles trazem todo um humor dessas dificuldades. Também a gente pode identificar um palhaço como alguém vinculado ao signo de Saturno, né? Porque se a gente vai olhar atrás da máscara do palhaço, né? Não é, normalmente eles não têm uma vida fácil, normalmente eles não são tão alegres e divertidos, eles têm uma vida bem difícil ali por trás. Então, gente, primeiro a nossa live de hoje foi sobre como se relacionar com as pessoas nesse 2025 de uma forma mais tranquila para evitar problemas. Como se relacionar, como escutar um capricorniano, né? E perceber que todas essas características você tem numa área da sua vida. Falei do meu método, um método que através do DNA astrológico, através de técnicas da psicologia, faz com que você consiga atingir sua melhor versão, viver na sua zona de realização, ter uma vida próspera. Falei para vocês que tem ali no Stories o link para a primeira aula gratuitamente. Então, se você quer uma mudança em 2025, começa a mudar o que tem que ser mudado, que é você mesmo, né? O ano, tá? Tem lá gratuitamente, manda para alguém que você acha que precisa, que você quer que conheça o método, tá? E a gente falou sobre essas questões de Capricórnio, a gente falou sobre a questão do tempo, também tem uma área da sua vida que demora mais para se realizar, então onde você tem Capricórnio e Saturno, tudo isso está no seu DNA astrológico. Pensa bem se você tivesse essas informações desde pequenininho, né? Saber que área da vida você vai ter mais dificuldades e que essas dificuldades servem para que você se supere, saber que área da vida vai demorar mais as coisas acontecerem, que tá tudo certo. Como seria mais fácil, né? E agora a gente está no ano regido por Saturno, né? O ano para a astrologia vira no finalzinho de março, daí vai entrar uma regência de Júpiter. Então, todo esse ano, desde março de 2024 até março de 2025, é o ano de Saturno. Então, é um ano puxado, é um ano de bastante sacrifício, é um ano de muito trabalho, mas que chega no final do ano e você percebe que você é mais forte do que imagina. Você conseguiu passar por 2024, mas vai até março de 2025, tá? Você sobreviveu, está sobrevivendo ao ano de Saturno porque você é capaz, você tem força, você se torna mais capaz, mais resiliente, você aprende a falar vários nãos, né? Você aprende a não se importar tanto com muita coisa, então flexibiliza um pouquinho os limites. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Lembrando que tem uma aula aberta lá do meu método nos stories. Ou se alguém quiser, me pede que eu mando o link. Se você quiser convidar alguém, se você quiser compartilhar essa live para alguém que é de Capricórnio, ou tem um Capricórniozinho em casa, né? Ou que queira entender mais sobre como se relacionar melhor com as pessoas, quer entender um pouquinho mais sobre como aproveitar as dificuldades da vida para parar de ter medo delas, né? Encaminhe essa live. Então, eu agradeço a presença de todos, desejo um maravilhoso 2025, né? Onde a gente aprenda a ter menos medos, a se julgar menos, a se cobrar menos, a entender todos os acontecimentos que passam na nossa vida como algo que estão nos ajudando, mesmo que a gente não entenda. Tipo, quando a mãe da gente botava a gente de castigo, a gente não entendia, né? Hoje a gente entende. Então a vida não é muito diferente do que a nossa mãe, sabe? Às vezes ela nos coloca em situações que a gente não entende, mas lá na frente a gente percebe que a gente é capaz, que foi necessário passar por isso e que isso nos torna seres humanos cada vez melhores. Tá bom? Um beijo para vocês e um ótimo final de semana.